havia deixado uma tarefinha para vocês, duas questões, na verdade, né, para que vocês exercitassem, então, o que foi visto até aqui, né, como realmente a gente coloca, então, Mendel na prática dos exercícios que envolvem genética. Farei a correção e essa correção vai ficar disponível, então, no Google Sala de Aula, e o momento que vocês acham necessário, né, o momento que vocês realmente vão tirar para botar os estudos em dia, daí que vocês façam uma correção no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá, eu já tinha dado início, né, para vocês, né, eu já tinha dado uma luz de como fazer essas duas questões aqui. Em relação, então, ao albinismo, né, que é uma anomalia gênica que é recessiva. Qual será a proporção de espermatozoides que conterá o gene azão? Aqui está falando do albinismo, né, que é uma anomalia recessiva, mas nem está pedindo, na verdade, da proporção do gene responsável pelo albinismo, né? Na verdade, está pedindo ao contrário. Eu quero saber na proporção, ou seja, na produção dos espermatozoides, quantos que conterão o gene azão de um homem heterozigoto. Então, se o homem é heterozigoto, eu darei para ele o azão e o azinho, quanto a anomalia gênica recessiva. Então, lembrando que eu coloquei para vocês, aqui eu tenho uma característica diploide, né, que é um par, e o que Mendel colocou lá na conclusão dele, que esses pares acabam se dividindo, né, na formação das células haploide, ou seja, lá na formação dos gametas, então eles precisam se dividir. Significa que, o nome disso é meiose, essa divisão, que lá na meiose, né, para todas as características, sempre um alelo de cada característica vai para 50% dos espermatozoides e o outro alelo acaba indo para os outros 50% de espermatozoides. Então, eu quero saber a quantidade de espermatozoides que conterá o gene azão. Então, eu acabei de dar a resposta para vocês, né? Este azão, então, eles vão se separar na formação dos gametas. Então, este azão vai para 50%, né, dos gametas, e o azinho vai para os outros 50%, né, então, dos gametas, que é o espermatozoide. Então, a proporção de espermatozoides que conterá o gene azão em um homem heterozigoto é 50%. Segunda, o albinismo, né, que é uma ausência total de pigmento, é devido, então, ao gene recessivo. Sim, a gente já viu isso. Um homem e uma mulher planejam se casar e desejam saber qual a probabilidade de terem um filho albino. Tá, professora? Tem como fazer isso? Tem. Tem uma clínica de genética em Blumenau que eles fazem um estudo genético, né? De acordo até com os antepassados, eles conseguem fazer um estudo genético teu e do teu parceiro ou da tua parceira, então para ver se realmente tem uma incompatibilidade então genética que poderá gerar alguma anomalia, alguma doença, né, alguma síndrome, tá? Tem como fazer isso. O nome disso é aconselhamento genético. É caro, tá? É bem caro. Tudo que envolve a genética, tudo que envolve, né, o DNA é caro, tá? Mas tem como fazer para quem tem condições. O que você diria, então, né? Então, esse casal, eles planejam se casar e eles querem ter um filho. Mas eles precisam saber se há, então, né, uma porcentagem de ter filho albino ou não. Então, tem 3 possibilidades aqui. Vocês precisam, dentro dessas 3 possibilidades, colocar, então, a porcentagem, né, de ter um filho albino ou não. Letra A. Embora ambos tenham pigmentação, então eu vou lá na A. Ambos têm pigmentação. Bom, se o homem e a mulher têm pigmentação, eu vou colocar um azão para cada um, porque quem tem azão não é albino. Cada um tem um genitor albino. Opa, cada um tem um pai ou a mãe albina. E vocês já viram nos exemplos, né, que eu já coloquei para vocês, que quando tem o pai ou a mãe que tem uma característica recessiva, obrigatoriamente, dentro dos gametas, será repassado o gene recessivo. Então, se eles têm pai e mãe que são albinos, significa que eles herdaram, então, do pai ou da mãe, ou seja, né, do genitor albino. Então, o genitor albino obrigatoriamente passou o azinho para os dois. Então, eu já tenho o genótipo da primeira situação.
Daí eu faço o cruzamento para dar a resposta, então, para a situação A. Esse é o cruzamento conhecido, né? Porque a gente já fez bastante, inclusive Mendel também fez, lá na F2, teve o resultado, né? O cruzamento entre heterozigotos sempre vai dar o mesmo resultado. Então, azão com azão, já coloquei. Agora, o azão com azinho. Depois, a outra possibilidade, nós temos o azinho aqui para fazer também, né? O azinho vai lá com o azão, que é uma outra possibilidade de encontros. E o azinho também tem a possibilidade lá de se encontrar com o outro azinho. Então, qual é a possibilidade de ter filhos albinos, né? Se fosse essa a situação. Nós temos aqui, então, 25% é a resposta correta. Então, para a situação A. Vamos para a situação B. Para a situação B, o homem é albino. Então, eu já vou colocar para ele azinho, azinho. O homem é albino. A mulher é normal, só que o pai dela é albina. Então, a mulher é normal, coloco o azão. O pai é albino, é a mesma situação. Ó. Se o pai é albino, o pai só vai passar o azinho para ela, né? Então, significa que ela herdou o azão da mãe dela. E o azinho, obrigatoriamente, veio do pai. Isso aqui já foi explicado em exemplos anteriores, né? Então, vamos fazer agora o cruzamento, então. Vai ter filhos albinos? Aqui tem probabilidade? Tem. Por quê? Se os dois carregam azinho, tem a possibilidade desses dois gametas se encontrarem. Então, tem essa probabilidade. Igual no casal lá de cima, ó. Todos os dois têm azinho, azinho. Então, tem a probabilidade, sim, mesmo sendo 25%, mas é uma probabilidade. Então, eu venho aqui fazer a união desses alelos, azinho com azão. Sempre a letra maiúscula vem na frente, tá? Eu acho que vocês já perceberam isso, né? O azinho poderá se encontrar com outro azinho, mas nós temos a segunda possibilidade, ó. Este azinho aqui também poderá se encontrar com o azão. Ou este azinho com outro azinho. Então, nós temos aqui 2 de 4 possibilidades. Isso aqui me dará, então, 50% de chance de ter filhos albinos na situação B. Agora, vamos para a situação C. O homem é albino. Então, se o homem é albino, alelos respectivos contra essa característica. Na família da mulher, não há albinos por muitas gerações. Então, isso significa que, se ela não tem o pai albino, nem a mãe albina, e durante muitas gerações não se teve caso dessa característica na família, significa que ela é totalmente homozigota pura. Ela não carrega o alelo para o albinismo. E não fazendo aqui o cruzamento, nós teremos, pegar aqui o azinho com o azão, vai dar todas as 4 probabilidades azão e azinho, né? Dará 100% aqui azão e azinho, ou seja, deste casal aqui, que é o casal, que é, na verdade, a possibilidade C, aqui não tem como ter um filho albino. Por quê? Porque os dois, tanto o homem carrega o azinho, mas a mulher não carrega. Então, não vai ter encontro dos dois azinhos para que tenha um filho albino. Então, aqui não tem chance de ter filhos albinos, tá? Essa seria a resposta, então, para a situação C. É 0% de chance ou nula, de não ter filhos albinos. Mas eu também gostaria de mostrar para vocês que eu recebi aqui uma atividade de 2 alunos hoje. Eles estudaram hoje de manhã, viram a videoaula que eu postei, fizeram a tarefinha, exercício, e eles estavam estudando em outra plataforma, eu acho que é o Estude, e eles acharam essa questão aqui também até parecida com a questão anterior que a gente acabou de corrigir. E eu já peguei essa questão, peguei direto do Whats, recortei e coloquei aqui então para a gente resolver essa também, tá? Ela tinha alternativas, mas eu não gosto de questões com alternativas. Eu gosto de fazer e chegar no resultado real.
Então, uma planta A e a outra B têm ervilhas amarelas. Então, ó, A e B possuem ervilhas amarelas. Só que não se sabe o genótipo, por isso que diz, ó, genótipos desconhecidos. Foram cruzadas com plantas C e a planta C tem ervilhas verdes. Quando você encontra, né, uma questão assim de genética, você precisa destacar as palavras principais para que você faça depois a tua leitura, né, dentro da genética, tua interpretação de texto, tá? Ou vai anotando do lado. Então, A e B são ervilhas amarelas, não se sabe o genótipo. A C é verde. Então, vamos lá. Eu preciso saber o genótipo, porque aqui eu vou ter que descobrir qual é o genótipo dessas 3 plantas. Então, primeiro, se a planta A e a B possuem ervilhas amarelas, significa que a planta A, de certeza, terá um Vzão, porque ela é amarela. A planta B, de certeza, tem um Vzão. Eu não sei ainda a letra do lado, o alelo, né, que ficará aqui do lado, mas essa é a certeza que eu tenho por enquanto. A letra C já está me dizendo que ela é verde, ó, ervilhas verdes. Então, para C, eu vou colocar Vzinho, Vzinho. É a única certeza que eu tenho. Aqui eu tenho as 2 letras que são certeza. Daí agora vamos fazer cruzamentos testes para então averiguar aqui se bate com o fenótipo que a questão está dando. Do cruzamento da A com a C, aqui atrás, então eu vou fazer o cruzamento aqui embaixo, ó, A com a C. A planta A tem Vzão, eu não sei o que tem do lado. O C, eu sei que tem Vzinho, Vzinho. Originou 100% de plantas com ervilhas amarelas, ó, 100% de ervilhas amarelas. Isso significa o quê? Que eu não posso ter um Vzinho na planta A. Eu não posso, porque se eu colocar um Vzinho aqui para a planta A, este Vzinho vai se juntar com outro Vzinho e vai me dar aqui ervilhas verdes. Mas aqui está dizendo que 100% deste cruzamento deram como consequência ervilhas amarelas. Então, eu não posso colocar um Vzinho para a minha planta A. Então, eu tenho a certeza que a minha planta A tem o Vzão, porque na união, né, do Vzão com o Vzinho, eu terei uma planta, todas as plantas aqui, né, que vão originar deste cruzamento, terão esse genótipo que é heterozigoto, então serão 100% delas amarelas. Então, aqui eu já sei que é um Vzinho da planta A. Agora, vamos cruzar a B com a C. A B é amarela, então eu vou lá e coloco o Vzão. Vai cruzar com a C, que é Vzinho, Vzinho. Deste cruzamento, eu já obtive 50% de ervilhas amarelas, mas 50% de ervilhas verdes. Então, aqui eu tenho a ervilha verde. Se eu tenho a ervilha verde, significa que a planta B, ela tem que ter obrigatoriamente o Vzinho para que esse Vzinho possa se encontrar com os outros 2 Vzinhos, para daí sim originar então as plantas verdes. Como assim? Vamos fazer o cruzamento teste então, ó. O Vzão vai se encontrar com o Vzinho. Então, nós temos Vzão, Vzinho. Mas o Vzão também poderá se encontrar lá com o outro Vzinho. Vzão, Vzinho. Mas nós temos o segundo alelo, que nós estamos testando para ver se é realmente esse genótipo, né? Nós temos um Vzinho para fazer o teste. Este Vzinho poderá se encontrar com outro Vzinho. Então, nós temos Vzinho, Vzinho. Mas este Vzinho também poderá se encontrar com outro Vzinho. Então, qual é o resultado que qual é o resultado, né, obtido deste cruzamento teste? Nós tivemos 50% de ervilhas amarelas e também 50% de ervilhas verdes. Bateu com o que a questão está falando? Bateu. Ó, 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% de plantas com ervilhas verdes. Então, os genótipos
né, que nós acabamos de fazer os cruzamentos testes para descobrir são lá da planta A, não é Vzinho aqui, né? Da planta A é Vzão. Eu nem sei porque que eu botei esse Vzinho aqui, galera. É que eu já tô bem caduca mesmo, tá? Não aguento mais falar. Então, é Vzão, Vzão da planta A. Tá aqui a planta O. A planta A está aqui. Vamos riscar, rabiscar tudo esse negócio aqui. E lá da planta B é Vzinho. E da planta C a questão já deu. A questão própria já colocou, né, que são ervilhas verdes. Então, a gente não precisou descobrir nada aqui. Então, o que a gente descobriu é que a planta A é Vzão e Vzão, né, por isto que deu todas 100% amarelas, e que a planta B é Vzão e Vzinho, por isso que deu 50% de cada fenótipo. Ok, pessoal? Então, desculpa aqui na hora que eu coloquei o Vzinho aqui, tá? É porque realmente assim, hoje não tá dando. Mas deu para entender, né? Então, façam, né? Quem tem interesse, né? Pode colocar essa questão no caderno e tentar refazer também. Eu só achei ela bem bacana para repassar para os demais alunos, ok? Então, fiquem bem e até a nossa próxima aula.